Fala galerinha que assiste o meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor, trazendo para vocês mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer muda de Nepenthes. E essa daqui é a Nepenthes Gaia. Vou ensinar os dois métodos mais simples e mais fáceis de fazer as mudas. Então bora lá. Bom pessoal, o primeiro método que eu vou ensinar é um método muito antigo, muito utilizado, que se chama estaquia. Estaquia consiste em você cortar um pedaço da planta, plantar ela e ela vai nascer e se tornar uma planta nova, porém um clone da planta original. O processo de estaquia, ele é um dos processos mais simples de se fazer, principalmente nesse gênero de planta Nepenthes, porque ela pega muito fácil. As estacas dela se enraizam muito facilmente. Primeiramente, as estacas têm as divisões entre estaca de ponteira e estaca normal, estaca comum. A estaca de ponteira é a que mais possui hormônios de crescimento. Se não me engano, o nome desse hormônio é auxina, que fica na parte mais apical da planta e faz com que ela cresça em direção à luz solar. Faz com que a planta procure a luz solar e cresça nessa direção. Então, é a melhor parte da planta para se fazer uma muda de estaca, é a ponta. É a mais fácil de pegar, é a ponteira. Você conta 1, 2, 3 folhas e corta a ponteira e tira ela inteira e planta no substrato, que é o musgo esfagno com a perlita misturada, que é o substrato que eu utilizo. Muitas pessoas gostam de usar a casca de arroz carbonizada porque ela serve como um antifúngico, mas eu não utilizo casca de arroz carbonizada, ou CAC. E a segunda parte são as estacas do meio, que as estacas do meio também são boas, porém não tão boas quanto as de ponteiras. As de ponteiras são quase 90% de chance de pegar. As do meio têm uma chance boa, porém menor. E as estacas feitas com galhos do meio, elas podem ser de uma gema apenas. Você pode deixar só uma gema aqui de brotação e podar o galho. Ou você pode deixar 2 a 3 gemas. Quanto mais gemas, mais chance de essa muda pegar, só porque menos muda você vai ter. Menos mudas você vai ter, menos plantas você vai ter, entendeu? Porque como você gasta mais com uma só, você fica com menos galhos para poder plantar. E tem o último método, que é o melhor de todos, que se chama brotos basais. Esse daqui é um broto basal, por exemplo. Ele sai da raiz da planta. Aqui dá para ver o sistema radicular da planta. Essa planta, em comum e específico, produz bastante broto basal. Produz muito mesmo. Ela chama Nepenthes Gaia. Olha só, os tamanhos do jarro que ela já está dando aqui, ó. Esse broto basal dela aqui já pode ser removido, que eu acho que ele já está até com raízes. Olha aqui. Olha só como é que é o jarro dela, da Nepenthes Gaia. Tem essa coloração bem bonita e específica. Aqui é o basal, creio eu que já pode ser removido. A gente remove destacando ele bem lá no pé, bem ali, ó. Depois eu vou mostrar como é que remove o basal. Primeiro eu vou mostrar cortando aqui. Eu estou utilizando uma tesoura de poda ou de esbaste, que eles chamam ela. Vou passar o álcool nela para poder esterilizar. Isso é importante para não dar fungo na planta, não entrar fungo, bactéria, vírus, não atacar a planta. Aqui você conta 1 folha, 2, 3. Você vem aqui nesta folha, deixa eu gravar aqui, ó. Um pouco acima aqui, ó. Você vem aqui, ó. Um pouquinho acima. Deixa eu cortar a ponta dessa folha que ela está atrapalhando. As folhas não importa cortar, porque a gente vai cortar elas mesmo. Aqui, ó. Você conta aqui, você vem um pouquinho para cima da folha e vai cortar nesta posição. Deixa eu cortar aqui, agora eu volto. Aqui, como vocês podem ver, um corte bem limpo, tá vendo? No momento que corta, ela já começa a produzir essa seiva amarelada. É interessante você colocar
essas mudas que você vai tirando, esses galhos, dentro da água, para eles não desidratarem tanto. Outra coisa que tem que fazer, cortar pela metade as folhas. Por quê? Porque vai segurar mais nutrientes na planta, ela não vai gastar tanta energia com tanta folha que não será tão necessário, porque agora ela vai ter que pôr as energias dela toda para criar raízes. Então você já começa cortando essas folhas pela metade. Vou cortar e agora eu volto. Bom, e ficou basicamente assim, tá vendo? Aqui é o broto que ela vai continuar brotando, né? E aqui vão criar raízes. É interessante você cortar neste formato aqui, ó. Por quê? Porque caso você não queira mais cortar sua planta, esse formato aqui é o ideal, porque como você rega muito ela, como fica essa parte assim, meio de lado, cortado meio acho que é transversal que fala esse nome, você quando molha não vai ficar água parada aqui. Então não vai fungar, não vai ter abertura para vírus, bactérias, esse tipo de coisa. Aqui eu já coloquei a ponteira já dentro da água, para ela não desidratar e não perder. Aqui agora nós vamos fazer, eu vou fazer cada galho com 2 brotações. Então aqui vai sair um broto, aqui vai sair outro. Então eu venho e corto bem aqui. Um pouquinho para cima assim e corta. No mesmo formato que eu falei para vocês. Aqui. Tá vendo? E agora, cortar essas folhas pela metade. Ou seja, eu tô deixando 2 chances dela brotar. Ela pode brotar tanto por baixo quanto por cima. Bom, aqui eu fiz mais algumas. Dá pra ver. Eu fiz todas com... Essa daqui eu fiz com 3 brotações para testar, que eu nunca tinha feito ela com 3. E como que eu sei que é o lado de plantar? Você vai perceber pela folha. Essa é a parte de baixo. Se você plantar com essa parte para baixo, a planta vai ficar de cabeça para baixo e não vai criar raiz. Porque ela cria raiz nessa parte de baixo aqui. Então agora vamos pôr na água para hidratar. Deixa ela na água hidratada para não perder. E vou mostrar também como agora destacar o broto basal. E depois eu vou mostrar como plantar. Bom, inclusive eu vou falar já aqui agora, uma das maneiras de isso aqui enraizar, se você não quiser plantar ou não tiver um musgo no momento para plantar diretamente, é deixar dentro d'água. Você vê, por exemplo, a ponteira, você deixa a parte aqui dentro d'água, essa parte aqui mergulhada na água, né, obviamente, que é a parte que enraiza, e com o tempo isso vai criar raízes. Eu não tenho um exemplo disso aqui agora no momento, porque eu não costumo utilizar esse método, tanto por causa da dengue, que eu já tive dengue e não gosto de ter água parada dentro de casa, e tanto por causa que eu não gosto muito desse método. Eu prefiro plantar diretamente no musgo. Porém, tem um problema. Plantar diretamente no musgo, você tem que regar com mais frequência a planta. Então, agora eu vou mostrar como é que destaca o broto basal. Tá vendo como é que a planta ficou? Já tem umas brotações aqui. Daria para mim cortar mais se eu quisesse. Eu acho que eu vou tirar mais um aqui, porque já tem umas partes que já estão com brotação, tá vendo? Então, se cortar, já vai sair uma muda com broto. Aqui, ó, é o broto basal. O basal tá dando basal. Você vê o tanto que essa planta dá basal. Olha aqui. Isso é um broto dando broto. Você vai pegar esse broto aqui. Você vai destacar ele da planta original. Tô só com a mão. Você vai fazer força mesmo em destacar. Olha só aqui. Eu acabei de destacar ele, ó. Lá de onde eu destaquei, tá vendo? E tá produzindo mais basal. Essa planta produz muito broto basal. O broto basal você pode plantar com as folhas e com tudo. Você já vai diretamente no musgo e já planta ele. Eu tenho um exemplo de um broto basal que eu tirei dessa planta. Ele já saiu com raízes e vou mostrar o tanto que ele está mais bonito até que a planta original. Porque ele está com jarro muito grande, tá com jarros muito grandes. Inclusive ele está dando jarro maior do que o próprio pote que ele está plantado. Esse pote que caiu no chão e acabou quebrando. Essa planta que eu comprei ali uma floricultura. Aqui o dia. Dia 9/12/2023, né? Nepenthes Gaia. G por causa que eu comprei em Goiânia. A
O cruzamento dessa planta, que eles dizem ser o cruzamento que fez essa Nepenthes gaia, é a Nepenthes casiana com a ventricosa com máxima. Então, agora eu vou mostrar plantando esses galhos e esse broto. Bom, eu vou utilizar vasinhos pequenos. Eu não estou com tanto musgo aqui. Vou ter que fazer mais substrato. Na verdade, musgo eu tenho. Só falta montar o substrato. Vocês vão só colocar mesmo aqui em cima, ó. Só coloca e pega agora. Vou plantar, por exemplo. Vou pegar um galho aqui, ó. Você pega um galho, observa. Essa é a parte de baixo. A parte de baixo da folha é a parte de cima. Você vai plantar esse galho aqui. Deixa eu plantar ele. Vou fazer um buraco aqui para encaixar ele. Deixa eu cortar essa folha mais de baixo. Bom, pessoal, eu não queria vir aqui fora por causa do barulho, mas infelizmente eu tive que vir. Porque lá dentro ia fazer muita bagunça, eu tive que pegar mais musgo. Bom, galera, eu tava me esquecendo que para fazer muda de planta por estaca, não é necessário colocar perlita. Eu tava me esquecendo disso. Você pode utilizar o musgo puro, por causa que é uma planta que vai só enraizar apenas no musgo. E você não precisa gastar sua perlita para isso, até porque também é melhor colocar só no musgo puro, porque ela precisa de bastante umidade. E a perlita ajuda a ficar mais drenado, então é até bom. Mas logo que enraizar, dar as primeiras folhas, aí você já é necessário trocar para um substrato ideal. Tô fazendo um musgo aqui, eu peguei mais musgo. Aqui é o musgo esfagno, eu coloquei ele na água para ele hidratar. Aí aqui agora já tá pronto. Eu pego, vou plantar aqui um galinho, eu tirei esse galinho, né? Eu tava plantando ele naquele momento. Vou fazer o buraco dele aqui, no meio desse musgo. E vou plantar ele. Pronto, tá plantado. E quanto ao basal? Vou plantar o basal também para mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, não esquece de regar. Tem que regar todo dia, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia no mínimo. Porque isso daqui eu crio fora de estufa. Caso você tenha uma estufa, já é outro caso. Mas como eu crio fora de estufa, é muita rega para isso daqui pegar, senão não pega. Vou colocar aqui e vou fazer o próximo vaso para o broto basal. Coloco o musgo. Não espreme o musgo, deixa ele bem airado. Aqui vocês conseguem ver. Que agora deixa eu fazer o buraco de plantar. Esse musgo, pessoal, ele é muito bom. Com o tempo ele rebrota. Caiu os vasos ali, agora eu pego. Aqui, ó. Agora você pega o basal inteirinho com tudo. Ele gosta de pender para esse lado. Então é para esse lado que ele vai ficar pendido. Aí você dá uma firmadinha aqui, ó, no pé dele. E pronto. Tá plantado o seu basal. E que basalzão. Olha o tamanho desse basal. Deixa eu pôr aqui pro lado. E vou continuar. Agora eu vou plantar a ponteira. A ponteira. Vou pegar aqui o musgo. Vou colocar aqui dentro do vasinho, né? Fazer o buraco aqui no meio, onde vai ser colocado. A ponteira, como eu já expliquei, é a melhor parte da planta para se plantar. Depois do basal, obviamente. E aqui. Você enterra ela, tá vendo? E tá plantado. Bom, pessoal, eu comprei esse vasinho de R$1. Esse é o pote número... não sei, eu acho que é número 5, sei lá. Número 1. É o mini vaso, ela é o menor que tem, eu acho. Ainda tem um menor que esse, mas esse é o menor que eu acho aqui na minha cidade. Então, eu vou plantar os outros e a hora que eu terminar eu volto. Bom, pessoal, e agora por último, que eu vou fazer, é uma particularidade que eu gosto. Que não é obrigação vocês fazerem isso. Eu gosto de colocar o nome da planta e o dia que eu plantei e já colocar diretamente no vasinho. Então, o nome é Nepenthes gaia e hoje é o dia 5 de junho de 2024. Então, eu vou escrever e vou colocar em todos os vasinhos. Bom, pessoal, e por que
que as minhas plaquinhas vai ter essas letras aqui. B, EP e E. Bom, é Nepenthes Gaia, né? Que eu tô plantando hoje. 05/6/2024. E as minhas plaquinhas eu gosto de colocar B, EP e E. Cada uma tem sua particularidade diferente. O B significa que é um broto basal. O E significa que é uma estaca. E o EP é uma estaca de ponteira. Eu gosto de separar assim, porque a gente vê o desenvolvimento separado de cada um e como cada um se desenvolve de uma maneira diferente. Como se desenvolve um basal, como se desenvolve uma estaca de ponteira e como se desenvolve uma estaca comum. Então essa é a maneira que eu faço as minhas plaquinhas. E eu gosto de colocar em todas as plantas o dia que eu plantei, ou o dia que eu replantei, ou o dia que chegou em casa. Eu gosto de colocar em todas para mim poder ver quando que estava quando chegou e quanto tempo que eu estou com ela. Bom, está aqui todas as plaquinhas já feitas. Me rendeu 9 mudas. Uma planta apenas me rendeu 9 mudas. E dessas 9, se não me engano, 30% morre. Ou seja, se eu tenho 9, vai morrer para a base de umas 3. Se a gente arredondasse para 10, morreria 3. Então vai morrer umas 2. É isso aí mesmo. Bom, e rendeu. Olha só como é que as mudas ficaram. A ponteira, o basal e as outras estacas. E eu vou mostrar como é que vai ser o desenvolvimento lentamente. Essa daqui é outra planta, viu, pessoal? Não é a mesma. Essa daqui é uma Nepenthes máxima, que eu fiz fiz uma muda dela, tem uma ponteira aqui também. Com o tempo vai começar a sair um brotinho. Esse brotinho com o tempo vai virar isso aqui, ó. Tá vendo onde a estaca foi cortada? Isso daqui é de outro tipo de Nepenthes também, não é a mesma. Tá vendo? Essa daqui é uma Rileyana. Olha só onde é que ela brotou, tá vendo? Inclusive já tá passando de hora de eu mudar isso daqui para um vaso separado, porque tem um monte aqui junto. E esses daqui são outros basais que eu removi da mesma planta, mas em outros dias, tá vendo? Esse basal aqui foi removido no mês 3. E esse daqui é o melhor basal que eu já removi daquela mesma planta que eu acabei de podar. Olha só, ele foi removido no mês 2, esse basal, e olha o tamanho dos jarros dele. Eu já removi essa planta com raízes. Esse basal aqui já tinha raízes quando eu removi ele. Aqui dando mais um jarro em outros jarros. E agora eu vou finalizar o vídeo, pessoal. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo. E bom, pessoal, daqui a algum tempo essas mudas vão estar disponíveis, porque eu vou deixar alguns como minhas e outras eu vou disponibilizar daqui a algum tempo. Não sei, daqui a um ano, daqui 6 meses, eu não sei. Então, até a próxima. Falou!